Se eu te contar o que eu vivi, talvez você ache que eu tô exagerando. Mas eu juro, eu quase deixei de existir. Eu nunca falei disso antes. Nunca. Mas hoje eu preciso. Essa história não começa com gritos, nem com portas batendo, nem com sinais óbvios. Começa com cuidado, com atenção, com aquela sensação falsa de proteção que te envolve devagar e te aprisiona sem que você perceba. Eu lembro exatamente da primeira vez que ele me chamou de minha pessoa. Eu senti algo dentro de mim aquecer, sabe? Como se alguém finalmente tivesse enxergado quem eu realmente era. Eu achava que era amor. Só que amor não isola, não controla, não diminui. E o que ele sentia por mim não era amor. A primeira frase que deveria ter acendido o alerta foi quando ele disse: "Eu só fico tranquilo quando você está comigo. O mundo lá fora é cheio de gente falsa." Na hora, pareceu preocupação. Depois virou crítica. E logo depois virou regra. Ele começou sutil, sempre assim. Reclamou do meu trabalho. Eles te exploram, não valorizam você. Reclamou das minhas amigas, elas são imaturas. Te atrasam. Reclamou da minha família. Eles não entendem o quanto eu te amo. E eu, que sempre fui de tentar entender todo mundo, comecei a ceder, a me afastar, a escolher ele. Sempre ele, acima de mim. Quando eu discordava, ele sumia. Quando eu chorava, ele dizia que eu era dramática. Quando eu tentava conversar, ele virava o rosto. Quando eu procurava carinho, ele respondia com silêncio, menos aquele tipo de silêncio que te corrói por dentro, como se você estivesse implorando por migalhas de afeto. Eu comecei a me ver do jeito que ele me descrevia: insegura, boba, difícil, exagerada, insuficiente. Foi assim que ele me venceu por dentro. Um dia, eu levei uma notícia boa. Menos eu tinha sido aprovada num curso que eu queria há anos. Eu entrei pulando de alegria e ele simplesmente disse: "Pra que isso? Você nem vai conseguir terminar." Eu lembro de ter parado na hora. Sabe quando o corpo esfria? Foi assim. Eu guardei o resultado do curso dentro da gaveta. Nunca mais toquei no assunto. E ali, naquele momento, uma parte de mim morreu. As semanas seguintes foram ainda piores. Ele começou a controlar tudo. A hora que eu devia dormir, o que eu devia vestir, com quem eu podia falar. Se eu demorava para responder, ele virava outra pessoa. Se eu falava não, ele me punia com a ausência. Se eu sorria para alguém, ele me acusava de interesse. Eu vivia pisando em ovos, respirando quieto, desaparecendo aos poucos. A pior noite da minha vida não teve briga, não teve escândalo. Teve abandono. Ele me deixou sozinha num lugar longe, sem explicação, sem resposta, sem volta. E eu fiquei lá, horas, sentada num banco frio, abraçando meus próprios braços, tentando entender o que eu tinha feito de tão imperdoável. Quando ele finalmente apareceu, agiu como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu me olhei no espelho. Mas não era um espelho, era um retrato de alguém que eu não conhecia mais. Um rosto apagado, olhos sem vida. Eu parecia encolhida, de dentro para fora. Eu sussurrei para mim mesma: "Eu não aguento mais." E essa frase me salvou, porque foi ali que eu percebi que eu estava cansada de sobreviver, cansada de existir em função de alguém que só sabia me esmagar, cansada de me justificar por estar viva. No dia seguinte, eu levantei antes dele acordar. Não chorei, não tremi, não hesitei. Eu fiz a mala e saí sem olhar para trás. Ele me ligou 20, 30, 40 vezes. Mandou mensagem dizendo que eu era ingrata, que eu estava destruindo o melhor que já aconteceu na minha vida. Depois implorou, depois ameaçou, depois voltou a implorar. Mas eu já tinha ido e o silêncio, que antes me machucava, agora era libertação. A minha vingança não teve grito, não teve plateia, não teve confronto. A minha vingança foi renascer. Eu voltei a estudar, voltei a trabalhar com paixão, voltei a sorrir, voltei a ter amigas, voltei a ser filha, voltei a ser eu. E, aos poucos, fui descobrindo algo que ele nunca imaginou. Ele não acabou comigo, ele só me atrasou, mas eu voltei mais forte, mais consciente, mais inteira. E é por isso que eu estou te contando isso agora. Porque talvez você esteja vivendo um amor que te diminui, talvez você esteja achando que o problema
É você. Talvez você esteja acreditando que é sensível demais. Não é. Você está machucada. E ninguém deveria viver machucada para ser amada. Se essa história tocou seu coração, me diz aqui nos comentários. De que cidade ou país você está assistindo? Eu leio todos. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe essa história. Você pode salvar alguém que está vivendo em silêncio. Aqui, nenhuma mulher é pequena. Aqui, nenhuma mulher está sozinha. Aqui, a dor vira força menos e a força vira futuro. Não chorei, não tremi, não hesitei. Eu fiz a mala e saí sem olhar para trás. Ele me ligou 20, 30, 40 vezes. Mandou mensagem dizendo que eu era ingrata, que eu estava destruindo o melhor que já aconteceu na minha vida. Depois implorou, depois ameaçou. Depois voltou a implorar. Mas eu já tinha ido e o silêncio, que antes me machucava, agora era libertação. A minha vingança não teve grito, não teve plateia, não teve confronto. A minha vingança foi renascer. Eu voltei a estudar, voltei a trabalhar com paixão, voltei a sorrir, voltei a ter amigas, voltei a ser filha, voltei a ser eu. E, aos poucos, fui descobrindo algo que ele nunca imaginou. Ele não acabou comigo, ele só me atrasou, mas eu voltei mais forte, mais consciente, mais inteira. E é por isso que eu estou te contando isso agora. Porque talvez você esteja vivendo um amor que te diminui, talvez você esteja achando que o problema é você, talvez você esteja acreditando que é sensível demais. Não é. Você está machucada. E ninguém deveria viver machucada para ser amada. Se essa história tocou seu coração, me diz aqui nos comentários. De que cidade ou país você está assistindo? Eu leio todos. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe essa história. Você pode salvar alguém que está vivendo em silêncio. Aqui, nenhuma mulher é pequena. Aqui, nenhuma mulher está sozinha. Aqui, a dor vira força menos e a força vira futuro.